Gênesis, capítulo 19. Ao anoitecer naquele mesmo dia, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado à entrada quando os avistou. Ele se levantou, correu para recebê-los, prostrou-se com o rosto no chão e disse: Senhores, venham à minha casa. Lá vocês poderão lavar os pés e passar a noite. Amanhã cedo poderão seguir viagem. Eles, porém, responderam: Não, passaremos a noite na praça pública. Mas Ló insistiu muito e eles acabaram aceitando o convite. Ló ofereceu a eles um banquete, mandou preparar pães sem fermento e eles comeram. Quando estavam se preparando para dormir, vieram todos os homens de Sodoma, tanto jovens como velhos, e cercaram a casa de Ló. Eles gritaram a Ló: Traga para fora os homens que estão aí, queremos ter relações com eles. Ló saiu da casa depressa, fechou a porta atrás de si e disse-lhe aos homens: Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Eu as entrego a vocês para que façam com elas o que quiserem. Mas deixe meus hóspedes em paz, porque eles contam com a minha proteção. Saiam da frente! Gritaram os sodomitas. Quem você pensa que é? Ora, deixamos este sujeito morar em nossa cidade como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz? Pois vamos fazer com você coisa pior do que a eles. E avançaram contra Ló, dispostos a arrombar a porta. Mas os hóspedes puxaram-no depressa para dentro da casa e fecharam a porta. Depois deixaram cegos os homens que estavam fora, desde o mais velho até o mais jovem, de modo que eles não conseguiram encontrar a porta. Então os hóspedes perguntaram a Ló: Você tem mais parentes nessa cidade? Genros, filhos, filhas ou outros parentes? Leve-os embora daqui, pois vamos destruir a cidade completamente. As acusações contra ela aumentaram muito e chegaram ao céu. Por isso o Senhor nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi correndo falar com os futuros genros das suas filhas e lhes disseram: Tratem de sair imediatamente da cidade, ela vai ser destruída pelo Senhor. Mas os moços já achavam que ele estava brincando e não deram ouvidos. No dia seguinte, bem cedo, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, peguem a sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui e saiam enquanto podem. Vocês estão correndo o risco de morrer com a destruição da cidade. Mas Ló não se apressou. Então os anjos tomaram-no pelas mãos, bem com a sua mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, deixando-os fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: Fujam, corram sem parar e sem olhar para trás, e não parem no vale. Vão para as montanhas e só parem quando chegarem lá, senão vocês podem morrer. Ló, porém, disse: Assim não, meu senhor. Vocês foram bondosos comigo, salvando minha vida e mostraram piedade. Não posso fugir para as montanhas, pois receio que esta calamidade caia sobre mim e eu morra. Deixe que eu vá para aquela cidade pequena. Ela fica bem próxima e eu poderei fugir para lá e ficar a salvo. Está bem, disse o anjo. Aceito mais esse seu pedido, e não destruirei aquela cidade. Mas vá depressa, porque não posso fazer nada enquanto você não chegar lá.
Então aquela vila foi chamada Zoar. O sol estava aparecendo no horizonte quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu completamente aquelas cidades, as demais cidades da planície, os habitantes e os que nasciam da terra. Ora, mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Naquela manhã, Abraão levantou-se de madrugada e foi até o lugar onde tinha estado diante do Senhor. Dali olhou para Sodoma e Gomorra e para a campina e viu fumaça subindo da terra, como uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló daquela região. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Foi quando que a mais velha disse à irmã mais nova: "Em toda essa região não existe homem que possa casar conosco conforme o costume da terra. Nosso pai está bem velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele, e cada uma de nós se deitará com ele. Assim teremos descendentes em nossa linhagem, se desaparecerá." Naquela mesma noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha se deitou com ele. Ele estava tão embriagado que não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha contou à irmã: "Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Daremos vinho ao nosso pai e depois você se deitará com ele, para que preservamos a descendência de nosso pai." Naquela noite, novamente deram vinho ao pai. A filha mais nova se deitou com ele novamente. Ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Deste modo, as 2 irmãs ficaram grávidas do próprio pai. A filha mais velha deu à luz a um filho e o chamou de Moabe, que este é o pai dos moabitas de hoje. A filha mais nova também deu à luz a um filho e o chamou de Ben-Amim, que é o pai dos amonitas de hoje.